Boa noite, irmãos. Bom, vamos ter o nosso momento de louvor. Podemos ficar de pé? E damos boa noite também a quem está assistindo na transmissão. Bem-vindo. Quem está ruim também, desejamos melhoras também, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui também para declarar bênção sobre vocês, sobre quem está ruim também, que Deus esteja agindo. Amém, Jesus. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Maravilhoso, Senhor. Oh Deus. Glória, Jesus. Nossa esperança, Senhor.
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Um dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá Do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Nós confessamos a Ti, Senhor, nós declaramos a Ti a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Nós queremos aqui juntos, Senhor, conclamar uns aos outros, clamar uns aos outros para que nós possamos juntos romper em fé, Senhor, que possamos crer no sobrenatural, que nós possamos reconhecer que nesse tempo, ainda que muitas vezes o mar não tenha se aberto diante de nós, nós aprendemos a andar por sobre as águas desse mar, no meio da tempestade, no meio da tormenta, no meio dos ventos. O Senhor tem nos dado força,
força, o Senhor tem nos dado esperança, o Senhor tem nos dado fôlego da vida, Senhor. E nós queremos abençoar os nossos irmãos que estão em casa, aqueles que estão ouvindo, aqueles que vão ouvir depois, que eles possam nessa noite romper em fé, Sim, possam Deus. confessar de onde Pai. eles estão, Senhor, que se o mar não abrir diante deles, eles vão andar sobre essas águas, eles vão plantar e eles vão colher, porque essa é a tua palavra, essa é a tua promessa, Senhor. Nós queremos abençoar aqueles que estão enfermos, abençoar aqueles que estão se recuperando, abençoar as crianças que estão chegando, Senhor, abençoar o Oliver, abençoar o Rafael, Senhor. Meu Deus. Declarar, Senhor, que esse é o tempo de vitória, Senhor. Ainda que muitas vezes pareça que nós estamos perdendo, nós confessamos que nós estamos vencendo em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Deus. Que o Senhor Te abençoe. faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça E e te te dê a paz. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe, que faça brilhar teu rosto em ti, que conceda sua graça e e dê a paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída, e teu choro, meu choro. É contigo, é por ti, sua presença acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite
e de dia, tua entrada, tua saída, e teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo. Que a bênção se derrame até 1000 gerações sobre a tua família, sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, porque Ele é contigo, Ele é por ti. E de noite e de dia, na tua entrada, na tua saída, no teu riso e no teu choro, Ele é contigo e Ele é por ti. Nós abençoamos, nós estamos aqui nesse lugar pela fé, nós estamos aqui no Espírito do Senhor para proclamar sobre os nossos irmãos, sobre as nossas vidas, que o Senhor é com vocês, que o Senhor é conosco e que a bênção do Senhor acompanhe cada um de nós. Nós profetizamos, nós ousamos pela fé dizer que a bênção do Senhor se derrame sobre a sua vida onde você estiver agora. Receba, porque a sua função, o seu lugar é apenas receber, porque a bênção já está chovendo sobre a sua vida, amém? Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos estender nossas mãos para abençoar o Roberto. Vai trazer uma palavra para a gente. Pai querido, muito obrigado, Deus. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui, louvando Teu nome e Te bendizendo, ó Pai querido. Te peço aqui pela vida do Roberto, que ele seja um vaso Teu, ó Pai, para trazer a Tua palavra para nossas vidas, ó Pai, que a gente seja cheio do Espírito Santo, ó Pai. Nós pedimos, Te agradecemos em nome de Jesus, Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite aos que estão em casa. Eu percebi que hoje tem bastante gente já assistindo no YouTube. Aqueles que vão assistir depois também, fica o boa noite. E a gente hoje aqui está um pouquinho reduzido, né? Mas isso a gente entende, né? Que é o momento. Muita gente com suspeita, muita gente com Covid, muita gente se recuperando, alguns retornando e outros com outras dificuldades que a gente também entende. Mas a palavra de Deus diz que onde 2 ou 3, né? Aqui tem muito mais do que 2 ou 3. Então nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E hoje eu fiquei de trazer uma palavra e eu pensei num assunto, né, que é recorrente e que tem a ver com o que a gente está passando nessa fase da vida, nesses dias.
nesse tempo, né, nesses últimos anos, principalmente com essa pandemia, eu pensei no tema sobre tempestade. Me veio essa palavra, né? Fala sobre o quê? Fala sobre tempestades. A tempestade, eu pensei, bom, está acontecendo muitas, né? Na Bahia, em Minas. Aqui, esse tempo está chovendo bastante, né? Quando a gente fala em tempestade, a gente pensa naquilo, né? Na chuva forte, no vendaval, naquilo que causa dano, né? Mas eu quis trazer, eu meditei em alguns textos aqui, principalmente em 2 textos, que nós vamos ler daqui a pouco, para trazer uma visão desse assunto e um propósito nisso, né? Porque a tempestade, ela existe, não só fisicamente, né? Não só a água caindo, mas como também as tribulações da vida, né? Como a gente cantou essa música, né? Rompendo em Fé, ela fala da gente atravessar as dificuldades e romper. Pois bem, o texto que eu queria compartilhar, que eu quero compartilhar, é o texto de Marcos. Vamos lá. Marcos 4. Falar de tempestade, vocês já imaginam qual texto que é, né? Marcos 4. Vamos lá, Marcos 4, a partir do 35. É aquele texto que diz que Jesus acalmou a tempestade, né? Marcos 4, 35. Esse texto também tem em outras passagens de Mateus e Lucas, né, similares, mas vamos usar esse de Marcos hoje. Jesus acalma a tempestade, é o meu subtítulo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Guarda essa frase de Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o texto que fala da travessia, né, de Jesus no Mar da Galileia. Eu pesquisei e eu vi que eles se dirigiam para Gadara, né, ou para a região de Decápolis, né, que era uma região que ficava do outro lado do Mar da Galileia, né? E logo em seguida tem o outro texto, né, da cura do endemoniado, que eu também vou ler daqui a pouco, em sequência, mas para ficar claro, esse contexto aqui: Jesus estava exercendo o seu ministério na Galileia, de um lado do Mar da Galileia, e aí, depois de algum tempo, ele decide, né, e ele fala para os discípulos: passemos para outra margem. E ele vai para uma outra região, que é essa região de Decápolis, onde tinha alguns falam gadarenos ou gerazenos, né, porque é o nome das cidades. E era uma região gentílica, ou uma região onde as pessoas não eram judeus, eles cultuavam outros deuses, tinham hábitos pagãos, tinham a influência romana, é lógico, mas eles não eram judeus, eles tinham outros hábitos. E aí, vamos já aproveitar e seguir, já está na sequência, vamos ler o capítulo 5, que fala da cura, e aí a gente volta trazendo os 2 textos. No capítulo 5 de Marcos, diz o seguinte: entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos em algumas versões, né? Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele,
e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Pois bem, então, agora a gente pode retomar os dois textos de uma toada única, assim. Como eu disse, Jesus estava exercendo o seu ministério na Galileia. E lá os apóstolos, os discípulos, eles viam Jesus, já tinha feito curas, Jesus já tinha contado algumas parábolas. É só você voltar aqui, você vai ver. Muitas coisas já tinham acontecido, alguns milagres assim, sobrenaturais que eles já tinham visto. Mas, num determinado momento, Jesus diz isso, né, aquilo que eu falei no começo: passemos para outra margem. Eu queria que a gente meditasse nisso. Vamos trazer esse contexto aqui. A gente está falando da história, do fato que aconteceu naquela época. Mas vamos tentar trazer isso para hoje, para o que a gente está vivendo como igreja e como pessoa. Individualmente, cada um tem a sua história. Os discípulos já estavam meio, sabe, já sou de Jesus, já estou com Ele, estou na gangue dele, sabe, eu já estou integrado. Mas aí eu penso assim, né? Eles já estavam meio se sentindo poderosos. Mas eles sabiam que eles ainda eram só discípulos, que eles tinham muito a aprender. Eles tinham esse entendimento. E no dia que Jesus diz: passamos para outra margem, eles foram desafiados. Imagina Jesus chegar assim para nós: você passe para outra margem. Bom, que outra margem? No caso deles aqui era um desafio, porque a região que eles iam, que eles sabiam, se eles vão para outra margem, eles sabiam para onde eles iam. Era uma região de um povo pagão, e o judeu não se dava com aquele povo. Era um desafio para ele. E eles sabiam que naquela região haviam espíritos, os demônios aprisionavam pessoas, como a gente viu no próprio capítulo 5. Então Jesus chegou e fez esse pedido para eles, essa convocação. Ou seja, toda vez que Jesus te estende uma convocação, há um propósito nisso. E Jesus tinha um propósito. Não foi à toa. Ele não queria: acho que vamos para o outro lado para descansar um pouco. Vamos para o outro lado para passear um pouco, estou cansado. Vamos fazer um piquenique lá do outro lado do Mar da Galileia, que, por sinal, eu nunca fui, mas pelo que a gente vê na televisão, é bem grande, né? Bem largo, extenso. Deve ser bem interessante. E nisso eles atravessam. Mas no meio da travessia acontece o quê? Começa a surgir a tempestade, né? Eu entendo também que as influências, o demônio já sabia as intenções de Jesus, porque ele tem esse discernimento. E pode ser que ele já estava influenciando a natureza dessa forma, criando essas dificuldades, essas barreiras, né? Mas uma tempestade ela pode acontecer naturalmente também. Mas o que ela representa, o que foi orado aqui no louvor, o que são as tempestades hoje na nossa vida, né? Aquilo que gera medo para a gente perde a insegurança, a gente perde a segurança, a gente desiste muitas vezes das coisas, a gente fica atemorizado, e elas mexem com a nossa fé. Os
com certeza os discípulos, só do fato de serem chamados, já tiveram algum medo. Aí quando veio a tempestade, o medo deles aumentou ainda, e eles eram pescadores, né? Eles sabiam lidar com o mar, mas se eles temeram é porque foi difícil. Interessante também que no versículo 36 do capítulo 4, diz que alguns barcos os seguiam. Fala só isso, alguns barcos os seguiam. Eles entraram num barco e alguns outros barcos começaram a seguir. Isso também acontece às vezes na nossa vida de igreja, né? Na nossa vida, no nosso chamado, quando Jesus às vezes chama a igreja para alguma coisa, aí no começo todo mundo se anima, vamos lá, vamos junto, estamos juntos, vamos atravessar esse mar. Mas aí no meio do caminho, eu penso assim, o texto não é claro assim, o que aconteceu com esses barcos. Mas eu imagino que quando eles viram a tempestade, eles voltaram. Porque logo em seguida diz que quando eles chegaram da outra margem, não relata, né, que chegaram outras pessoas juntos. Diz que chegaram Jesus e os discípulos. Mas isso é interessante porque tem a ver com a nossa vida de igreja, né? A gente precisa ver se a gente não está num barco só seguindo Jesus. Ou se a gente está no barco dele. Porque ele estava naquele barco que chegou lá. Em Hebreus 10:39, é eu vou só citar o versículo, aquele versículo conhecido. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Esse tempo é tempo de tempestade, né? Nós passamos por família doente, todo mundo sabe as situações que cada um passou, financeira, trabalho, filho. Nossa, muitas tempestades, né? Além das tempestades gerais do Brasil, né? Problemas que todo mundo sabe, economia, política, tem as tempestades nossas, né? As nossas dificuldades. Mas mesmo assim, Jesus falou, vamos atravessar para o outro lado. E eles foram. Jesus estava naquele barco. Ele estava dormindo, estava lá descansando, né? Mas ele estava naquele barco. Sabe, não é errado você se sentir mal, às vezes sentir um pouquinho de receio, de medo quando você é provado. A música diz, toda vez que a sua fé é provada, né? A gente sente o medo, a gente é testado, a gente é ser humano, a gente tem emoções, a gente foi criado de determinada forma que às vezes a gente fraqueja em algumas coisas. Mas o importante é que a nossa fé seja mantida, né? O interessante é que no momento da tribulação, lá que está forte o negócio, muita gente critica os discípulos. Eles foram covardes. Poxa, quem não seria ali naquela situação? Eu imagino que isso seria pior ainda. Eles fizeram a coisa certa. Eles recorreram a Jesus. Eles podiam... Tem aquele ditado popular, né? Vou pular do barco. Vou pular do barco. O barco vai afundar, eu vou pular do barco, né? Muita gente faz isso, né? Na política. Muita gente faz isso em relacionamentos familiares. Eu vou pular desse barco. De empresa, né? Esse emprego não está bom, vou pular do barco. Mas se Jesus estava dentro do barco, você ia pular do barco? Pensa um pouquinho. Aí eu imagino que eles fizeram a coisa certa, eles recorreram a Jesus. Acordaram Jesus, e Jesus, é lógico, aproveita a ocasião para passar uma lição de fé para eles. E repreende, né, e o mar, a tempestade se acalma. E aí ali eles tiram duas lições. Onde eu estou, fica tranquilo, se vocês permanecerem comigo. E eu tenho poder sobre os ventos, eu tenho poder sobrenatural, e eu estou com vocês, e se vocês me pedirem, eu faço isso. E Jesus fez, repreendeu, e eles cumpriram o propósito. Porque eu imagino assim também. Qual que é o propósito de Jesus? Passar para o outro lado. Se Jesus falou que ele vai passar para o outro lado, você está com ele, não tem o que dar errado. Alguma coisa ele vai fazer, por mais difícil que seja. Se ele prometeu, vamos passar para o outro lado. Ele está no barco com você. Deu tempestade, mas você vai chegar do outro lado. Em Romanos 8:28, né, diz que todas as coisas cooperam para o bem, né? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
E enfim, eles chegaram. Aí por isso que eu li o 5, né, o capítulo 5, que diz da chegada deles do outro lado, na região da Gadara. Então, qual que seria o propósito dessa travessia? Jesus, eu imagino também a palavra assim, Jesus sabia que ele tinha que estar lá para curar aquele homem, para libertar aquele homem. Não só libertar aquele homem, mas mostrar para os discípulos que o negócio é mais alto, que não é só ficar lá do outro lado, às vezes acompanhando as curas, ouvindo as parábolas, legal, aprendendo, mas agora Jesus, vocês enfrentaram uma tempestade, agora vocês vão enfrentar um endemoniado. E Jesus ali já, é lógico, Jesus assume a situação, ele repreende, ele expulsa e ele liberta aquele homem, né, daquela situação que é terrível, muitos anos ele passava por aquilo. E acontece, isso serve de ensino também para os apóstolos. Eu imagino que aquilo, tanto que está relatado nos 3, né? Em 3 dos evangelhos tem esse relato aqui. Eu não cheguei a pesquisar em João, mas nesses 3 eu sei que tem. Aí eles aprendem essa situação. E Jesus tem um poder sobrenatural sobre o mundo espiritual, sobre demônios, sobre aqueles que oprimem a gente. E no nome dele, nós também temos isso, sabe? É no nome dele, porque em João 14:12, é aquele texto que diz que se a gente crê nele, né, mesmas obras e outras ainda maiores faremos, está escrito lá. Então a gente tem que responder a esse chamado, né? E como igreja, como pessoa, às vezes nas nossas situações comuns, na nossa vida cotidiana, a gente precisa saber se a gente está confiando realmente em quem Jesus é. Se ele falou que a gente fará obras maiores, a gente está também capacitado no nome dele para fazer essas coisas. A gente não pode se acomodar e... Eu sei, é difícil, como eu disse, temos medo, temos dificuldades, mas é no nome dele, por estarmos com ele, que essas coisas acontecem. E é uma impressão que eu tenho, que essa pandemia, ela está servindo para... Muitas coisas ruins aconteceram, é lógico, mas a igreja está sendo chamada a subir de nível, subir de patamar, ganhar uma divisa, né, que chama quando sobe de nível, né, ganha uma divisa. A gente está sendo convocado a, largar daquelas coisinhas, daquelas boçalidades, daquelas coisas banais e subir de nível. Subir de nível. Não é fácil, é difícil, vai causar medo, vai precisar de perseverança, vai precisar de coragem, mas vai precisar recorrer a ele. Mas a igreja, nós aqui, igreja em Indaiatuba, a igreja no Brasil, ela tem andado meio, assim, pensando em coisas humanas, né? Vivendo atrás de intrigas humanas, de coisas que vão passar, e ela tem ficado nisso. Mas Deus está chamando a gente como igreja, e nós, pessoalmente, temos que ter essa convicção, senão não adianta nada. Que a gente precisa subir de nível, passar para o outro lado e enfrentar uma tempestade, enfrentar o endemoniado e voltar, que foi o que aconteceu. Logo em seguida, depois da cura, né, lógico, aquele povo rejeitou Jesus, porque por causa dos hábitos pagãos e porque ele chegou lá causando, né, 2.000 porcos, imagina o prejuízo dos caras, causou uma confusão lá. Mas ele chamou aquele que foi curado para ser discípulo, para ser apóstolo, para ser proclamador dele. Ele até queria voltar, né? Interessante, né? Eu quero voltar para o Senhor e voltar lá do outro lado. Não, você vai ficar aqui e você vai proclamar o que aconteceu com você, quem eu sou, né? Jesus deve ter alargado o discurso. Ou seja, nós somos chamados a proclamar as coisas que Jesus tem feito, né? Isso requer fé. A gente precisa não duvidar mais do poder de Deus.
Às vezes, o fato da gente passar por dificuldades pode criar dúvida, pode fazer com que a gente questione a nossa fé. Mas é promessa de Deus, né? Que tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Se a gente vai confiar no poder dEle, a gente é chamado a proclamar a vitória dEle. Amém? Esses dois textos aqui, eles se encaixam, né? É muito interessante. Às vezes a gente lê separado, né? Pensando só assim. Ai, Jesus acalmou a tempestade, mas a gente não pensa para onde que ele estava indo que aconteceu essa tempestade? De onde ele estava vindo, né? O que aconteceu depois? Então é interessante a gente ler os dois juntos para a gente entender isso, que atravessar para outra margem não é só para mostrar o poder sobre as águas, não, ele tinha mais, ele queria que aqueles apóstolos subissem de nível. É interessante, né, que eu lembro de quando eu era criança, esse texto aqui, Jesus acalma a tempestade. Meus pais ainda são, né, mas eram católicos e eu morava numa casa que não tinha laje, era só telha francesa, né? E aí vinha aquelas tempestades de chuva de pedra, de chuva forte mesmo, raios. Aí à noite, né? Aí ele mandava a gente, acorda, vai para debaixo da mesa, não sei, acho que era medo da telha cair na cabeça, ou das goteiras, sei lá. E lê, pega aquele texto lá da Bíblia e lê. Fazia a gente ler, meio que com um ritual, assim, né? Um costume. Mas às vezes, sem saber, a gente estava fazendo uma coisa interessante. A gente estava recorrendo a Jesus, estava recorrendo à palavra. A gente estava dizendo, Jesus acalmou aquela tempestade. Ele pode acalmar hoje aqui essa chuvarada aqui. E, de fato, nós nunca tivemos problema com tempestade, com consequências de tempestade, né? Então, irmãos, é isso que eu queria trazer, que ficasse claro isso, né? É uma meditação assim breve para essa noite, mas eu acho que o foco dela tá entendível, né? Dá para entender o que eu quis dizer, que Jesus nos chama para atravessar, que há uma outra margem. Às vezes cada um vai identificar, né? Cada um vai identificar a sua outra margem. Às vezes, eles estão perto o André agora também, né? Estão perto do casamento, estão perto de netos, perto de, sei lá, quais são os planos dos filhos, alguma coisa relacionada aos filhos, alguma coisa relacionada a trabalho, mas alguma coisa relacionada à igreja. Não, eu quero servir mais, eu quero subir de nível na minha vida espiritual. E Deus está com você nisso, sabe? Está contigo. Se você estiver no barco dele, você vai conseguir. E ele nos chama à ousadia, a não ter medo, a ser ousado, porque ele é poderoso. Ele mostrou, né? Ele usou essas duas passagens para mostrar o poder, para mostrar que ele está conosco, e que se a gente tiver fé e responder positivamente ao chamado dele, obras, assim como aquelas obras maiores, nós faremos. Amém? Essa mensagem breve que eu queria passar para vocês. Pastor, pode concluir orando aqui pela igreja, para a gente finalizar esse culto. Amém? Amém. Muito boa palavra. Vamos colocar em pé, vamos orar, como o Roberto falou no começo. A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Nós cremos que nós vivemos um tempo de desafios, né? Como o Roberto colocou aí, enfrentando a nossa tempestade da época que não passava pela nossa cabeça, mas
A Covid é um fato que tem trazido terror, medo, né? Mas Jesus está conosco, amém? Nós cremos nisso. Nossa fé é aperfeiçoada, nossa fé é nele. E eu estava me lembrando aqui, porque a Bíblia é clara, ela diz que nós passamos da morte para a vida. Então a gente não precisa ficar aterrorizado com medo da morte. A morte é um fato, ou seja, a passagem desta vida para a vida eterna, mas nós já passamos nisso, amém? Então nós sofremos, nós somos atingidos por esses movimentos, essas coisas todas, mas uma certeza de convicção no nosso coração, que nós temos a eternidade em Cristo, amém? Então vamos orar, eu quero orar por essa questão das enfermidades que tem atingido todo mundo, principalmente em favor da igreja, da onde nós somos partes aqui em Indaiatuba. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse sentido. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor, ela é cheia de desafios, ela tem um propósito, e nós cremos que o Senhor quer alcançar o seu propósito na vida de cada um de nós. E nesse tempo, Senhor, que temos vivido, nós queremos, Senhor, afirmar que nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Teu cuidado para conosco e nós, Senhor, invocamos o Teu nome nesta noite, Senhor, orando e crendo, Senhor, no Teu cuidado, na Tua mão estendida sobre os Teus filhos, sobre a Tua igreja, a Tua presença, a fidelidade do Senhor em tempos escuros, e a Tua misericórdia, Senhor, que são as causas pelas quais nós não somos destruídos, e nós queremos confessar que o Senhor reina sobre a Tua igreja, que o Senhor está presente no nosso meio, na Tua igreja, onde estiver um filho Teu, o Senhor está ali, e nós queremos refutar, Senhor, todo medo, todo desespero, toda angústia, toda tristeza. Nós declaramos o poder do Senhor, que reina eternamente, que está, Senhor, conosco, como o Senhor proclamou na Tua palavra, que estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, a Tua presença, Senhor. E nós queremos declarar, Senhor, cura, Senhor. Nós queremos declarar a saúde, Senhor. Nós queremos declarar, Senhor, o vigor do Senhor sobre cada filho Teu, Senhor. Nós proclamamos o nome de Jesus, aquele que reina para sempre, aquele que vive eternamente, aquele que está conosco, Senhor, em todo e qualquer desafio que se apresentar a nossas vidas, o Senhor está conosco. E nós queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, que os discípulos nos ensinam, Senhor. E quando estivermos, Senhor, em um desafio, Senhor, que vai além daquilo que nós podemos fazer, nós contamos com a Tua presença, Senhor, em despertar o Senhor no nosso barco, em dizer que aquele que está conosco pode nos livrar, porque Ele está presente, Ele está sabendo tudo o que está acontecendo. E como nós ouvimos nessa noite, nós podemos recorrer àquele que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a quem recorrer, ainda que com medo, ainda que muitas vezes com dúvida, de que o Senhor está
cuidando de nós, nós podemos despertar o Senhor para nos guardar de todo mal, em nome de Jesus. Abençoa os nossos irmãos que estão enfermos, Senhor, tirando toda enfermidade, tirando toda dor, tirando todo mal-estar, tirando tudo aquilo que é um incômodo, guardando as suas vidas, Pai. Nós te louvamos por cada cura que o Senhor tem feito no nosso meio, por cada cuidado do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.